Capítulo 16. Abuso de autoridade e a disciplina governamental de Deus. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e disseram: Oxalá tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e, diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhe disseram: Ouvi, agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. NN 22, 3, 7, 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali sobre o cume do monte. E dali desceram Moisés e Eleazar. NN 20, 23, 28. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém, não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. DT 32, 48, 52. A autoridade delegada deve santificar a Deus. Depois de mais de 30 anos vagando pelo deserto, o povo de Israel tornou a esquecer as lições aprendidas na rebelião. Quando chegaram ao deserto de Zim e não acharam água, tornaram a discutir com Moisés e Arão, pronunciando muitas palavras desagradáveis. Deus, não obstante, não se zangou com eles. Simplesmente ordenou que se pegasse a vara e falasse à rocha para que pudesse dar água. Moisés pegou a vara, um símbolo da autoridade de Deus, em suas mãos. Contudo, estava tão tomado de ira que chamou o povo de rebelde, então, ignorando a ordem de Deus, bateu na rocha 2 vezes com a vara. Errou, mas mesmo assim a água jorrou da rocha. Por causa disto, Deus repreendeu o seu servo, dizendo: Não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Significava que Moisés não colocara Deus à parte de si mesmo e de Arão. Representara mal a Deus, pois agira seguindo seu próprio espírito e assim falara de maneira errada e ferira a rocha erradamente. Parece que Deus repreendeu Moisés deste modo: Vi meu povo com sede e quis lhe dar água para beber, porque você os repreendeu. Deus não reprovou o povo, mas Moisés, sim. E assim deu ao povo de Israel uma impressão errada de Deus, como se Deus fosse violento, vingativo e desprovido de graça. Ser autoridade é representar Deus. Seja na ira ou na misericórdia, uma autoridade sempre tem de ser como Deus. Se, numa tal posição, fizermos alguma coisa errada, temos de reconhecer que é atitude nossa. Não devemos jamais colocar Deus em nossos próprios erros. Tendo Moisés representado mal a Deus, tinha de ser julgado. Se uma
Pessoa em posição de autoridade representa mal a Deus e não o confessa, Deus tem de se vingar. Assim, mostrou ao povo de Israel que fora a atitude do próprio Moisés, não dele. Verdade que o povo tinha murmurado e talvez sua atitude fosse rebelde, não obstante Deus não os julgará. Como pôde Moisés ser tão impaciente julgando-os antes que Deus fizesse, e falando colericamente sem controle? Foi atitude sua ira, mas com toda probabilidade o povo de Israel ficou com a impressão que foi atitude de Deus e ira de Deus. Por isso Deus precisou inocentar-se separando-se de Moisés e Arão. Vamos tomar o cuidado de jamais responsabilizar Deus pelo fracasso humano, dando a impressão errada de que Ele está expressando sua atitude através de nós. No caso de uma tal atitude errada, Deus terá de se inocentar. Se ficarmos zangados, vamos confessar que esta ira é nossa e não de Deus. É preciso haver separação. É coisa terrível misturar as nossas atitudes com as de Deus. Somos propensos demais para o erro. Por causa disto, sempre que errarmos reconheçamos imediatamente que é nosso próprio erro. Assim não representaremos mal a Deus e não concederemos nenhum terreno ao mal, nem cairemos nas trevas. Se confessarmos logo, então, Deus não precisará se defender e seremos libertados de cair sob sua mão governamental. Ser autoridade delegada é um assunto sério em consequência do incidente acima. Deus anunciou que tanto Moisés como Arão não teriam permissão de entrar em Canaã. Se uma pessoa falar descuidadamente e fizer algo de maneira que não santifique a Deus, então, no momento em que Deus tiver de se manifestar justificando-se, não há mais jeito de pedir perdão. Devemos temer e tremer quando dirigimos os negócios divinos. Tomemos o cuidado de não nos tornarmos negligentes e imprudentes quando ficarmos mais velhos. Tempos atrás, quando a ira de Moisés se inflamou e ele quebrou em pedaços as tábuas em que Deus escrevera a lei, Deus não o acusou. Com seu zelo, tocara o coração de Deus e por isso sua ira foi justificada. Agora, depois de seguir o Senhor por muitos anos, mas e ainda assim falhando em obedecer, quando bateu na rocha 2 vezes e pronunciou palavras apressadas, Moisés deturpou a pessoa divina. Por isto, não teve permissão de entrar em Canaã. O povo de Israel rebelou-se contra Deus muitas vezes, mas ele teve paciência. Moisés e Arão, pelo contrário, cometeram um erro e não tiveram permissão de entrar em Canaã. Isto é prova da seriedade da autoridade delegada. Deus é mais severo com aqueles que o representam. Em Números 18 o Senhor disse a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vos a iniquidade relativamente ao santuário. Versículo 1. Quanto mais autoridade for delegada, mais severa é a atitude de Deus. O Senhor também disse: Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Lucas 12:48. Realmente foi um quadro lindo ver Moisés, Arão e Eleazar, seu filho, subindo juntos ao Monte Hor. Todos foram obedientes a Deus, aceitando humildemente o julgamento divino. Nem sequer oraram, pois conheciam a Deus. Arão sabia que o seu dia tinha chegado, e Moisés também estava cônscio de seu próprio futuro. Deus ordenou a Moisés que realizasse a troca, uma vez que junto às águas de Meriba Moisés também foi o personagem principal. Vendo como Arão partia, Moisés ficou sabendo como ele também partiria. Quando Arão foi despido de suas roupas santas, morreu. Pessoas comuns não morrem, só porque se lhes tiram as roupas, mas Arão sim, porque sua vida era mantida pelo serviço. Isto dá a ideia de que a vida da pessoa que serve a Deus acaba quando acaba o serviço. Muitos anos se passaram depois do acontecido acima, mas o juízo de Deus não passou. Finalmente ele agiu com Moisés da mesma maneira que tinha agido com Arão. Convocou Moisés ao Monte Nebo para morrer, mesmo que durante os anos sucessivos Moisés tivesse permanecido fiel. Antes de sua morte Moisés abençoou o povo de Israel com um hino, mas não pediu que fosse poupado de sua própria sentença. Veja Deuteronômio 33. Ele também se humilhou sob a poderosa mão de Deus. Ele que representara
a autoridade de Deus e que o tinha obedecido toda a sua vida exceto naquela vez quando já era idoso, não teve permissão de entrar em Canaã. Que tremenda perda para Moisés! Não pôde participar da promessa que Deus fez a Abraão 600 anos antes. Nada é mais sério nem considerado com maior severidade do que a autoridade delegada que age erradamente. Toda vez em que exercemos autoridade, devemos pedir para ficar unidos a Deus. Se houver um erro, vamos nos separar rapidamente de Deus, para não incorrermos em seu julgamento. Antes de decidirmos qualquer coisa, vamos procurar saber o que ele pensa. Só depois de tomar conhecimento do que ele pensa podemos fazê-lo em seu nome. Moisés não podia declarar que aquilo que fez junto às águas de Meribá foi feito em nome do Senhor. Não sejamos tolos, mas aprendamos a temer e tremer diante de Deus. Não julgue com leviandade. Antes, controle seu espírito e sua boca, especialmente no momento de provocação. Quanto mais alguém conhece a Deus, menos descuidado é. Às vezes uma pessoa pode receber perdão depois de ter caído sob a mão governamental de Deus, mas isto não acontece sempre. O governo de Deus não deve ser ofendido. Vamos ser claros a respeito disto. Autoridades delegadas não devem errar. Para que o nosso trabalho seja aprovado por Deus, não devemos servir com nossas próprias forças, mas com base na ressurreição. Nós mesmos não temos autoridade, estamos apenas representando a autoridade. Assim, a carne não tem lugar. Só causamos problemas se fazemos algo de acordo com nossas próprias inclinações. A igreja não só teme a ausência de autoridade, mas também teme a autoridade errada. Deus tem um pensamento e ao de estabelecer a sua própria autoridade. Na igreja, a submissão à autoridade deve ser absoluta. Sem submissão não pode haver igreja. Do mesmo modo, a atitude de temor e tremor naqueles que representam a autoridade também deve ser absoluta. Há duas dificuldades na igreja: a falta de submissão absoluta e a presença de autoridade errada. Temos de aprender a não falar inadvertidamente, a não dar opinião levianamente. Nosso espírito deve sempre se manter aberto para com o Senhor, esperando sua luz disponível. Caso contrário, seremos arrastados aos nossos erros e faremos coisas em seu nome que não são dele. Por isto, temos de aprender, de um lado, como nos submeter e, de outro, como representar Deus. Isto significa que temos de conhecer a cruz e a ressurreição. Se a igreja tem um futuro, isto depende muitíssimo de como aprendermos nossas lições. A autoridade vem do ministério. O ministério da ressurreição, a autoridade de uma pessoa se baseia em seu ministério, e o seu ministério por sua vez na ressurreição. Se não houver ressurreição não pode haver ministério, e se não houver ministério, não há autoridade. O ministério de Arão veio da ressurreição. Sem esta, não poderia nem ter servido. Deus jamais estabeleceu como autoridade alguém que não tem ministério. Atualmente a autoridade não é uma questão de posição. Onde falta ministério espiritual, não pode haver posição de autoridade. Quem tem trabalho espiritual diante de Deus tem autoridade diante dos homens. Justo significa que o ministério espiritual de uma pessoa concede autoridade à pessoa entre os filhos de Deus. Quem, então, pode lutar por esta autoridade, considerando que não há jeito de se lutar pelo ministério? Exatamente como o ministério é concedido pelo Senhor, a autoridade também é decidida por Ele. Toda a autoridade se baseia no ministério. Arão possuía autoridade porque tinha serviço a prestar diante de Deus. Seu incensário devia fazer expiação pelo povo e fazer parar a praga, quando os incensários dos 250 líderes foram amaldiçoados por Deus. A rebelião de Números 16 não foi dirigida somente contra a autoridade, mas também contra o ministério. Arão estava em posição de autoridade, pois possuía ministério. A autoridade de uma pessoa não pode ultrapassar ao seu ministério. Não deveríamos tentar ultrapassar a autoridade de nosso ministério. Nossa atitude sempre deveria ser a de não nos atrevermos a fazer coisas grandes demais e maravilhosas demais para nós. Veja-se 131:1. Sejamos, pelo contrário, fiéis diante de Deus de acordo com nossa posição.
Muitos irmãos imaginam erradamente que podem assumir autoridade ao acaso, não sabendo que a autoridade que vem do ministério jamais se impõe aos filhos de Deus. A autoridade de uma pessoa diante dos homens igual ao ministério dela diante de Deus. A medida do ministério determina a proporção da autoridade. Se a autoridade excede o ministério, torna-se posicional e, portanto, já não é mais espiritual. Se uma autoridade delegada erra, Deus irá julgar. O mais alto princípio no governo divino é sua própria vindicação. Considerando que Deus está pronto a nos dar o seu nome e permite que o usemos, exatamente como alguém nos confia o seu selo para nosso uso, então ele deve exonerar-se quando o representamos mal. Ele dirá ao povo que a falta é nossa e não dele. Arão morreu e Moisés também. Não tiveram permissão de entrar em Canaã. Lutaram contra Deus. Não, porque estavam conscientes de que a justificação de Deus era muito mais importante que sua entrada em Canaã. Eles preferiram deixar de entrar em Canaã para que Deus pudesse inocentar-se. Como se pode ver em Deuteronômio 32, Moisés se esforçou para explicar ao povo que fora falta de Israel, não de Deus. Portanto, devemos manter a incondicionalidade da verdade. Nenhum servo do Senhor deveria procurar uma saída fácil ou conveniente. A vindicação divina é muito mais importante do que o prestígio do homem. Embora Moisés e Arão tivessem algumas desculpas, não argumentaram nem intercederam por si mesmos. Muitas vezes no passado eles tinham intercedido pelo povo de Israel, mas agora nada pediram para si mesmos. Esse silêncio é preciosíssimo. De preferência enfrentariam a dificuldade se com isto proporcionassem a Deus a oportunidade de absolver-se. A autoridade vem do ministério, flui para os corações das pessoas e as torna cônscias de Deus. O ministério brota da vida da ressurreição e está enraizado em Deus. Quando um ministro representa mal a autoridade de Deus, seu ministério cessa, exatamente como aconteceu com Moisés e Arão. Aprendamos, portanto, a manter o testemunho do Senhor. Não ofereçamos conselhos levianamente, para não cairmos em juízo. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos instruídos por Deus. Que conceda a graça, sua igreja neste final dos tempos. Como é necessário que oremos, ó Senhor, que a tua autoridade se manifeste na igreja. Senhor, leva cada irmão e irmã a reconhecer o que é autoridade. A igreja local se revelará quando Deus for capaz de expressar sua autoridade através dos homens. Aqueles que estão em responsabilidade não representarão mal e o povo não os interpretará mal. Todos e cada um saberão qual é o seu lugar e assim o Senhor poderá operar.